Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos lá trocar aqui algumas informações hoje sobre dois tópicos que eu separei para vocês. Eu me inspiro bastante aqui nas caixinhas de pergunta que eu abro, muitas vezes eu acabo não respondendo ali no próprio Stories, mas ali eu pego algumas ideias, algumas sugestões para estar debatendo aqui com vocês de uma maneira mais completa do que eu simplesmente escrever uma linha ou fazer um Reels de 60 segundos, que acaba sendo bem mais difícil para o profissional do que bater um papo aqui numa live. Um grande receio que eu tenho é sempre de mais confundir ainda com respostas muito simples sobre perguntas que aparentemente também são simples, mas na verdade são muito complexas. Bom, dois pontinhos que eu quero abordar aqui com vocês. Primeiro é a questão um oi para Florianópolis, cidade maravilhosa, né? Um tópico é com relação à falsa magra ou falso magro. Vamos pensar aqui aquela mulher que tem aquela barriguinha, mas aparentemente ali tem um bracinho definido, ou é uma magra em si, né? Não tem uma definição ainda por falta de treino, mas quem olha acha que está tudo ok, mas não está. O outro ponto, aquela mulher que tem o abdômen marcadinho na academia, mas tem muita gordura na região inferior, né? Também, quantas pacientes que eu não tive com essa característica, se coloca uma calça e um top é musa fitness, se coloca um biquíni, aí já perde o posto de musa fitness. Então, são situações que exigem um pouco mais de técnica na abordagem, na elaboração do programa, tanto de treino quanto do programa nutricional. Então, a resposta basicamente já está aqui. Precisa de treino. E musculação é o que vai realmente trabalhar esse físico que necessita ganhar massa muscular enquanto reduz a gordura corporal, que muitas vezes é baixa, mas fica naqueles pontinhos que mais incomodam a pessoa. E, a princípio, a visão da maioria das pessoas sobre estética corporal é ou emagrecer ou ganhar massa magra. E quando envolve os dois pontos, fica mais complicado aqui de ser elaborado um planejamento. E esse planejamento ele deve ser longitudinal, deve ser a médio e longo prazo. Alguém com uma ótima massa muscular, com percentual de gordura um pouco alto, em 1-2 meses a gente consegue manter essa massa magra, reduzir a gordura corporal e atingir o seu objetivo. O outro passo também é similar. Aquela pessoa que tem baixo percentual de gordura e deseja ganhar massa muscular, você vai trabalhar o ganho de massa e vamos um pouco mais de tempo, 6 meses, talvez ali você já tenha um reflexo ali de 3, 4 quilos, 5 quilos de ganho de massa muscular, o que visualmente já trará um grande resultado. Agora, essa situação onde precisa ganhar massa e precisa perder gordura é um pouco mais complexo. Aí a avaliação vai ser individual. Nós precisamos ver qual que é a maior dificuldade dessa pessoa. Todo mundo tem a sua maior dificuldade. Aqueles que têm um pouco mais de facilidade com relação ao ganho de massa muscular, envolve desde fatores genéticos, consciência corporal no treino, várias situações, e outros têm mais facilidade em perder gordura corporal. Isso vai obviamente também de fatores genéticos e várias outras situações epigenéticas, que aí a gente ficaria só o dia todo aqui falando sobre isso. Mas identificar a maior dificuldade e colocar ali pelo menos 70% da energia nessa maior dificuldade da pessoa. Vou dar meu exemplo no caso. Eu tenho muito mais facilidade, mas essa facilidade, né, é uma facilidade de mais de 30 anos de treino, em ganhar massa muscular, em preservar pelo menos a massa muscular, porque eu já tenho um lastro fisiológico de treino muito grande, do que perder gordura. Então sempre, quando eu estou buscando uma evolução estética, a minha prioridade é direcionar para a queima de gordura, que a massa muscular já é um ponto mais consolidado do meu físico. E cada um tem alguma característica, poderia ser o contrário. Então ali nós devemos colocar a nossa maior energia. E por aí você já vê que não tem regra.
né? Não tem regra nessa questão de tantas calorias para ganho de massa, tantas para perda de gordura e tantas para trocarmos gordura por músculo. Falando nisso, quanto mais treinada a pessoa, mais difícil se torna esse ganho de massa muscular. Eu vejo o fator idade, obviamente, é um empecilho, sim. Hoje todo mundo pode tudo, é a positividade tóxica. Então, e algo que nós precisamos deixar claro é que o envelhecimento nos vai trazendo limitações, não impossibilita, mas dificulta. Então a resistência anabólica é algo que vai acontecendo com a idade, claro, dependendo do estilo de vida de cada um, nós teremos maior ou menor impacto disso. Uma mulher com 50 anos que sempre se cuidou vai ter um metabolismo muito diferente daquela que começou a se cuidar com 49 anos, claro, mas a idade é um empecilho, sim. Então, uma mulher ou homem com 50 anos de idade que deseja conquistar uma grande hipertrofia, a não ser que ele tenha um lastro fisiológico muito grande, mas se ele está começando a treinar com 48, com 50 anos, ele não vai conseguir uma grande hipertrofia. Vai conseguir, claro, estar muito melhor e ser uma grande nova versão de si mesmo, ser muito mais jovem do que era anos atrás, ok. Mas sempre colocar isso como um ponto-chave para estarmos ali avaliando. Eu vejo o ganho de massa muscular com envelhecimento ser um empecilho maior do que com relação à perda de gordura, exceto, óbvio, quando a mulher entra na menopausa e não tem o devido acompanhamento, se torna um grande problema essa fase. Mas essa desculpa de que o metabolismo vai reduzindo com a idade não é tão sólida assim. Dos 20 aos 60 anos nós não temos tantas mudanças no nosso metabolismo basal. O que acontece é a nossa vida, são obrigações, filhos, conta para pagar, coisas desse tipo que aí tiram a sua energia do exercício e colocam você para trabalhar de 15 horas por dia ao invés de ter mais tempo livre. Então é isso só para deixar claro para vocês. E nesse ponto vamos falar aqui da mais difícil, dessa mudança da composição corporal, onde estamos buscando ganhar massa magra, de acordo com as limitações de cada um, que muitas vezes se ganhar é mais um manter do que ganhar, e mudar a forma, a distribuição, a simetria do físico, muitas vezes é o que mais nós conseguimos do que realmente aumentar circunferências, dependendo ali das características. Uma sugestão: buscar sempre um teor proteico um pouquinho até acima do que o que nós faríamos em uma situação apenas de ganho de massa muscular. Quando o objetivo é o ganho de massa muscular e manutenção da gordura, nós podemos trabalhar ali com 2 gramas de proteína por quilo de peso e o carboidrato estará mais alto. Numa situação como essa que nós estamos falando, dessa definição em conjunto com o ganho de massa, sugeriria subir um pouco essa gestão de proteínas, vamos tentar 2,5 gramas, por exemplo, e distribuído em pelo menos 4 refeições do dia, e o carboidrato é um pouquinho mais baixo. A dificuldade de estipular uma gramagem para o carboidrato é justamente a diferença de gasto de energia de cada um, né? Então isso é muito relativo, eu dizer que são 3 gramas ou 4 gramas de carboidrato por quilo de peso. É diferente de quando nós falamos de um atleta profissional, um jogador de vôlei, aí fica muito mais fácil de acertar essa distribuição, vai ser lá 6 a 8 gramas de carboidrato por quilo de peso. Agora, em pessoas que não são atletas, que têm a sua vida com características diversas, descansos diversos e várias outras situações, fica um pouco mais difícil. Então é avaliar aquilo que está ingerindo e tentar organizar a sua distribuição e observando os resultados com paciência, para aí você observar se você aumentar mais ou menos, principalmente essa ingestão de carboidrato. E gorduras, nós temos uma advertência para que nunca seja uma ingestão menor do que 20% do gasto energético total. E dessa maneira, o mais importante, como eu disse, ir observando, e muito além, às vezes, de bioimpedâncias e adipômetros, olhar no espelho, buscar realmente a sua evolução com essa simetria e, claro, ajustando sempre o treino com a dieta. Eu sei que ficou um pouquinho técnico aqui, né? Mesmo o objetivo das lives de manhã não serem técnicas, mas aí acredito que ajude bastante também aquele estudante de nutrição que está buscando mais informações, né? 3 ou 4 gramas de proteína, não é nem questão de sobrecarregar o funcionamento renal. Se os seus rins forem saudáveis, eles conseguirão estar metabolizando muito bem ali essa quantidade. O problema é que isso não é necessário.
você estará, na verdade, afetando a saúde do seu intestino, né? E não pensando na questão renal, é isso, falei de carboidrato e não de proteína, tá? Agora, acho que deu um nortezinho, mas até para finalizar esse assunto, um grande problema, o exercício dela é beach tênis, e ela é uma falsa magra. Você vai continuar sendo uma falsa magra que joga beach tênis. O seu esporte você faz spinning. Você faz spinning 6 vezes por semana, aquela aula intensa, maravilhosa, e você é uma falsa magra. Você vai continuar sendo uma falsa magra que faz spinning e tem um ótimo condicionamento na bike. Então, essas são verdades que devem ser assumidas. Não gosto de musculação. Então, minha filha, se acostuma, compra aquelas calças que levantam a bunda, né? Que elas têm que modela o corpo, porque no treino você não vai conseguir, no treino aeróbico você não vai conseguir essa modelagem, se é isso que você está buscando, aquele físico magro, durinho. Isso, claro, o exercício aeróbico é fundamental também, mas precisamos aqui da musculação, ali, treino de musculação associado ao treino aeróbico. Na nutrição, isso é uma falha no treinamento. As pessoas achando que é simplesmente fazer exercício, né? Não, se o objetivo é estético, você precisa modelar o seu físico, aí você precisa ajustar o seu treino. CrossFit, o CrossFit ele não é específico para modelagem, ele é um esporte maravilhoso, super desafiador, eu acho incrível, mas se você for focar 100% no CrossFit, você vai gradativamente desenvolver um físico similar a um atleta de CrossFit. Claro que nada se compara a um atleta, alguém amador, mas você vai ter aquele físico que não é simétrico. É igual natação, é um esporte maravilhoso, um esporte realmente de competição, mas não trabalha a modelagem do seu físico, né? Fica parecendo uma esfirra se a pessoa só pratica a natação de uma maneira muito intensa. Então aí entra a parte da musculação para estar associando algumas necessidades específicas, né? Então a pessoa pode complementar muito bem o seu treino que mais gosta com alguns exercícios específicos. Essa é a grande verdade com relação ao exercício físico. E pensando também em envelhecimento, é fundamental o exercício resistido. Então você que tem aí 30 anos, que ama o treinamento, ama o exercício, e o seu pai, o seu avô é sedentário, leve-os para a academia, porque eles terão uma mudança de qualidade de vida incrível. E o exemplo arrasta, leve junto, não adianta falar. É legal você fazer musculação. Tá, ele nunca pisou numa academia na vida, nem sabe o caminho. Pega ele, leva na academia para realmente vocês terem essa afinidade junto, aproveitar também mais momentos juntos com a família. Bom, um ponto agora, né? Sei que foi um pouquinho, mas não é fácil achar um treinador que tenha esse olhar para a simetria. Cara, concordo, né? Concordo. Isso também é do mesmo jeito que é difícil encontrar uma profissional de nutrição que enxerga o ser humano, que pare de enxergar cálculo de cardápio e percentual de gordura apenas. Realmente, treinadores, nós temos tem uma honra, né, de ser amigo de boa parte dos grandes treinadores de sucesso do Brasil, dos melhores, né, tem esse círculo de amizades, e é nítida a diferença de quando você chega numa academia e observa, né, a maneira como os outros que não conseguem esse destaque, eles acabam tendo, né, sua visão profissional, depois falam que é sorte, que é não sei o que, é realmente não enxergar o ser humano, é pensar na fichinha de treino, né? 3 de 10, 3 de 12, e sem contar que muitos treinadores hoje viraram videomakers, né? Se preocupam mais em filmar o treino do aluno para postar na rede social antes e depois, do que realmente em passar um treino de qualidade. Verdade seja dita, eu estou falando de algo que ninguém me contou. Eu vou todos os dias na academia desde os 12 anos de idade, então é um ambiente que eu tenho mais afinidade do que a minha casa. Foram pouquíssimas vezes que eu vi instrutores de sala realmente preocupados com o aluno. Essa é a grande verdade. Por isso que passam a vida sem ter ali um grande destaque, boa parte deles, e aí a área que é ruim.
A área que é ruim, a área é ruim. E quem tem tanto sucesso na sua profissão como profissional de educação física, que a área é ruim, né? Temos inúmeros exemplos de profissionais maravilhosos, mas não é aquele que fica com o bundão encostado na parede da academia esperando a hora passar, porque está na sala da instrução, né? As pessoas querem pular as etapas profissionais, isso na nutrição é muito comum. A pessoa nunca palestrou na vila que ela mora, na cidade que ela mora, ela já quer a primeira palestra da vida que seja o Arnold Conference. O menino acabou de se formar, está lá na sala de instrução, onde deveria estar aprendendo, e não, já está pensando em captar aluno para personal, para sair daquele momento. As pessoas não fazem o melhor em cada etapa. Eu me lembro muito bem, há 15 anos atrás, eu estava um dia na sala de musculação de uma grande academia aqui em São Paulo, aí treinando tal, estava fazendo o exercício sozinho, aí de repente um treinador veio, um instrutor da sala veio, né, não me conhecia, não sabia que eu fazia nada, chegou, me auxiliou, mas de uma atenção, um cuidado comigo, né? Você via que aquela pessoa estava realmente, vendo o olho dele, estava realmente preocupado, né, com a minha execução ali, algo que na mesma academia eu acho que deve ter sido a única vez que alguém me abordou. A Carmen já disse quem é, o personal Janu, que hoje é o treinador das estrelas, das celebridades, e na época ele era um instrutor na sala da academia. Então ele não foi me ajudar por interesse, por nenhum motivo, simplesmente porque era um aluno que necessitava de ajuda e realmente ele foi me abordar. E por isso, claro, que tem sucesso. Porque ele foi me abordar? Não, porque ele ama o que ele faz. Esse é o ponto, né, das pessoas fazerem aquilo que ama e depois de alguns anos, às vezes leva mais de uma década, mas vem ali o fruto que essa pessoa plantou lá atrás. E do mesmo jeito que ele fez isso comigo, fez com tantas outras pessoas, milhares de pessoas com certeza, e faz até hoje, que está explicado o porquê do seu sucesso. Só para citar algum exemplo, né? Agora, falar um assunto que é mais assim amplo para as pessoas em geral. Na verdade eu sempre gostei muito disso, né, de não focar num nicho específico, né, de buscar aprender um pouquinho de cada área. E hoje, né, como eu coordeno pós-graduações diferentes, é maravilhoso, porque eu ouço o ponto de vista de profissionais de nichos específicos sobre cada ponto. Eu ouço vários que trabalham especificamente com esporte dentro de clubes, que só vêem esporte o dia todo. Trabalho com professores que têm o seu dia dentro de clínicas estéticas faciais, corporais, outros que trabalham exclusivamente com obesidade, enfim, que estudam só intestino, várias e várias possibilidades. Isso é algo que eu adoro, né? Eu não sempre fui mais de ouvir do que de falar, então mesmo quando alguém fala algo que a princípio eu não concorde, eu fico quietinho, ouvindo e assimilando para compreender aquele ponto de vista e para qual situação que ele realmente poderia estar sendo interessante. Hoje não, né? Desde as redes sociais, e antes eram as revistas nas banquinhas, um grande problema da nutrição é a demonização ou a santificação de algum alimento ou estratégia. Falando de alimentos, eu não preciso nem dizer quais são os clássicos, né? Desde o pão, leite, né? São alimentos vistos como verdadeiros vilões. Aí, de um lado, né, vários profissionais metendo a boca que esses alimentos são potencialmente inflamatórios, etc., enquanto outros falando que tem que comer, que o problema não é esse e tal. Eu posso dizer que ambos têm razão, porque vai depender do caso. Essa que é a grande questão que dificulta a compreensão da população em geral sobre um tema que é super simples, que a resposta é depende. Depende do ponto de vista e depende principalmente da pessoa que está recebendo aquele alimento. Eu adoro comer pão e tomar leite. Adoro. Só que se eu começo a comer pão todos os dias e começo a tomar uns 2 copos de leite todos os dias, a minha pele começa a descamar inteira. Em volta do nariz, ouvido, começa a virar um Deus nos acuda, que aí eu tenho que suspender como um passe de mágica depois de uma semana. Isso melhora. Tá,
Mas aí eu vou dizer que a culpa é do pão ou a culpa é do leite? Ou será que a questão é comigo com o consumo excessivo desses alimentos? Eu continuo comendo pão e tomando leite, mas de uma maneira gradativa. Ter consciência dessa questão minha e não exagerar, ponto final. Quando eu viajo, como eu amo pão, duas coisas que eu adoro conhecer dos países que eu vou: cerveja e o pão. E é nítido, depois de 3 dias de viagem eu começo a descamar, né, realmente dermatite assim pesada. E eu volto de viagem, fico um tempinho sem consumir e rapidinho a minha pele já melhora. Isso também poderia ter outros reflexos, outros sinais, mas no meu caso é esse. Eu adoro pão, não desejo estar tirando esse pão da minha alimentação, mas aí no caso vou moderar a quantidade de uma forma que isso não seja maléfico para mim. E é isso que as pessoas devem observar. Ao invés de acusar de algo ser mocinho ou vilão, é para quem? Será que o problema é o pão ou será que o problema é o intestino daquela pessoa que ao longo da vida foi muito exigido, seja principalmente por questões de estresse, né? Um mau manejo do estresse ao longo da vida, afetando a permeabilidade desse intestino e se tornando mais sensível para determinados alimentos. Quantos atletas que eu acompanhei ao longo da carreira com alto gasto energético, onde a gente comia lá 3, 4 pães por dia com doce de leite, com geleia, 1 litro de leite, a pessoa 100%, exames maravilhosos, sem qualquer tipo de desconforto relatado. Então, isso é muito relativo para quem nós estamos falando. Isso vale para o açúcar, que é clássico. O açúcar vai ser vilão para aquela pessoa que passa o dia sentado, chega à noite e se entope de açúcar para dormir. Mas e o atleta que o jogador de vôlei, que durante o treino precisa estar ingerindo um açúcar um carboidrato de alto índice glicêmico para manter os seus níveis glicêmicos adequados? A questão é o sal. Um atleta também precisa adicionar sal na sua comida para ter níveis adequados níveis adequados de sódio. Agora, aquela pessoa que nem transpira porque não faz exercício algum, ficar colocando sal na comida, isso, claro, que vai ser potencialmente um fator de risco para uma futura hipertensão arterial, entre várias outras situações. Então, esse autoconhecimento, Isadora, é o que as pessoas precisam adquirir. Ao invés de seguir uma dieta específica, algo que deve ser reservado para um ambiente hospitalar, falando de patologias, um pós-operatório, coisas desse tipo, ou o controle de uma determinada patologia, ou então um atleta na véspera de uma competição, independentemente da modalidade, as pessoas deveriam ter consciência alimentar e autonomia. Autonomia de saber o que comer, mesmo quando for comer algum alimento errado, saber que aquilo se ela ficar repetindo ao longo do dia, ela vai acabar ali tendo algum malefício. Enxergar de uma maneira isolada um alimento ou substância pode gerar muitos likes, ser muito sensacionalista. Olha só, pessoal, acabei de receber, ontem que recebi um artigo novinho. O bom de ser professor é isso, é uma chuva de artigos aqui, que aí é aquela questão. É igual vocês com rede social. Por dia eu recebo uns 10 artigos aqui. Vocês acham que eu consigo ler os 10, né? Meu momento de leitura aqui até revisando o tratado, falta só o finalzinho do livro para eu mandar para a gráfica, né? Mas enfim, eu consigo ler de 10 artigos por dia, talvez 2 ou 3, e os outros eu dou aquela pincelada, porque é muito volume, impossível ler tudo. Eu não consigo fazer minhas outras atividades também. Igual vocês, se vocês começarem a acompanhar Deus e o mundo nas redes sociais, vocês não vão dar conta. Então é aquele momento da seleção e direcionar para aquilo que mais pode agregar para vocês naquele momento que estão vivendo. Um dos artigos que eu recebi ontem, adoçantes artificiais e câncer. Tá, aí independentemente do desfecho do artigo, não quero nem sugestionar vocês, será que a culpa é do adoçante? Será que a culpa é do refrigerante? Esse aumento gigantesco, né, na incidência de câncer que nós temos nos últimos anos? Será que a culpa é de um alimento específico? Será que a culpa é do plástico que está presente em tudo, né? E mesmo a gente não consumir, tentando evitar o contato com plástico, a gente está comendo um peixe que engoliu plástico no oceano. Enfim,
né? É uma situação extremamente complexa. Será que o problema está no manejo do estresse? Será que o problema está em você manter níveis elevados de gordura corporal ao longo da vida? A baixa qualidade do sono? Será que é um ponto apenas que está errado? Será que então a culpa agora é do adoçante ou é do açúcar utilizado de uma maneira inadequada, que vai gerar uma resistência insulínica, que também é um dos fatores de risco, obviamente? Então, é multifatorial. Claro, quanto mais pontos vocês forem ajustando dentro da sua vida, mais salutar a sua vida será. Vamos falar aqui então de um adoçante artificial. Óbvio, tudo que é artificial, ótimo não vai ser, mas para aquela pessoa que está ingerindo um processo de emagrecimento, essa é a minha opinião, que está ingerindo uma quantidade excessiva de calorias, ela, por meio de açúcar, ela poderia diminuir essa ingestão excessiva utilizando ali o adoçante. Ou você acha que alguém que toma 8 xícaras de café com açúcar por dia, de repente ela vai tomar um café amargo? É um processo que vai gradativamente sendo adquirido. Agora, o que eu mais aprendi até hoje é processados, agrotóxicos. Aí fala, a culpa é do pesticida e do agrotóxico. Conversa então com o agricultor, como que ele vai, de repente, mudar a sua forma de produção em si, vai parar de usar pesticida e agrotóxico. Como é que vai controlar a qualidade da ração do gado de repente? É algo assim para uma nova geração, são medidas que levariam-se anos, né? A medida de imediato tem que ser a nossa consciência para estarmos filtrando da melhor maneira possível aquilo que a gente consegue estar controlando. Igual aqui a Moane, né? Não toma refrigerante, mudou a vida, legal, tomava 2 litros de refrigerante por dia, foi um ponto que ela ajustou. Isso a galera coloca a culpa até na água, mas Debinha, sabe qual que é o problema? Até a água tem culpa também, porque nós vivemos em um ecossistema, o nosso ecossistema está completamente contaminado. Então, essa água que a gente bebe, ela não é uma água pura, pode estar purificada dentro dos padrões de análises favoráveis ali, dentro de um controle, mas vai ter microplástico, vai ter porcaria sim nessa água, nós teremos sim disruptores neuroendócrinos, né, nessa água sim. Então, parar de tomar água? Então, é complexo. E paralelo a tudo isso, nós hoje vivendo mais, nós estamos cada vez mais suscetíveis a inúmeras patologias. Então, realmente é um outro ponto aqui para estarmos, né, debatendo. Mas eu acho que o mais importante, olha só pessoal, tudo que eu já estudei na minha vida sobre nutrição, falando nutrição e vida saudável. Essa vida saudável vai englobar estética, ganho de massa muscular, tudo. É o que mais eu aprendi ao longo de uma vida. O que mais vai te ajudar a ter uma vida mais saudável não está no seu prato, e sim está na sua mente. É o famoso controle do estresse. Até mesmo essa preocupação excessiva com a alimentação é um estresse difícil de ser controlado. A partir do momento que você controlar a sua mente buscando espiritualidade, que não necessariamente é a mesma coisa de religiosidade, o que tem de gente que se esconde atrás de Bíblia não é Nossa Senhora, né? Meu Deus do céu, às vezes tem aquela pessoa que nunca pisou numa igreja que é muito mais pura do que aquela que fica aquela pessoa que posta salmo o dia inteiro e anda com trás da Bíblia, e pior ainda, que ganha dinheiro usando o nome de Deus por aí, né? Enfim, então espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra. Quando se une os dois, maravilha, mas enfim, quando você consegue ter essa melhor espiritualidade, parar de rebater qualquer coisa que venha te agredindo, a sua vida vai ser melhor. A partir do momento que você aceita que o mundo não é justo e você passa a viver de uma maneira mais leve, a sua alimentação vai ficar mais leve. Você acha que quando você conquistar o seu objetivo estético, a sua vida vai mudar? Você vai conquistar o namorado dos seus sonhos, a namorada dos seus sonhos, ou que quando você conquistar o seu sucesso profissional, sua vida vai mudar? A mudança está dentro, e independentemente de onde nós estamos na vida, independentemente do patamar, nós precisamos ter essa consciência.
E isso hoje eu venho trabalhando bastante, claro, né, já tenho, né, não sou nenhum garotinho, né, então já passei por bastante coisas na vida que me trouxeram a essa visão. Teve fases da vida onde eu estava com um físico maravilhoso, mas eu estava sofrendo tanto para manter aquele físico que eu não estava feliz. Da mesma maneira, profissionalmente também, todo mundo achando que eu estava muito bem, mas internamente eu não estava feliz. E aí por aí vai, né? Você precisa ter essa visão. Dou um grande exemplo para vocês. Último final de semana participei de um evento maravilhoso que eu considero até uma virada de chave profissional na minha vida, de estar levando a nutrição para outros ares. Uma coisa é você palestrar para milhares de pessoas que te conhecem, que te acompanham, que têm uma certa admiração, porque já leram seus livros, etc. Outra coisa é você estar num meio completamente diferente, né? Onde boa parte nunca nem ouviu falar de você, né? Está buscando visões de negócios, de sucesso, de empreendedorismo e sequer passa pela cabeça de que a nutrição é um dos pontos chaves para você ter sucesso profissional também. Então, foi um dia muito especial para mim, né? E depois daquele dia, né, quantas mensagens será que eu recebi? Mensagens que eu digo no meu WhatsApp, né? Rodolfo, parabéns, eu achei o máximo, talvez 2, 3, mas no dia seguinte a minha mãe me recebeu com o almoço de domingo em casa, sabendo da minha conquista. Então, pensar em quem que vai realmente ficar feliz com as suas conquistas, seja uma conquista material, seja uma estética corporal, seja um passo adiante na sua carreira. E quanto antes a gente aceitar que o mundo é assim mesmo, que poucas pessoas de verdade gostam de você, independentemente do que você pode gerar para elas, a gente fica mais leve. A gente fica mais leve e começa a viver de uma forma mais tranquila, buscando aquilo que realmente vai agradar a você e não o outro. Pode parecer maluquice isso que eu estou falando, mas vai de encontro com a sua busca estética. Quem que você está querendo agradar? Quantas mulheres maravilhosas que eu atendi, que estavam maravilhosas, como eu disse, em todos os aspectos, não apenas por físico, mas uma grande profissional, uma grande mãe, uma grande pessoa, que ficava apurrinhando o marido com relação à estética corporal. E o casal na minha frente, né, e a mulher agressiva com o marido, aquela pressão de não, eu quero melhorar o físico, você não me ajuda e tal. Olha a maluquice, ela quer agradar quem? Os seguidores das redes sociais, ou quem está na academia, ou o marido que está ali do lado, que realmente é uma pessoa que se preocupa com ela, né? Estou viajando aqui nos meus insights, mas eu vejo que o grande problema muitas vezes não está na estratégia alimentar que você adota, ou no alimento que você exclui, mas sim na maneira como você está enxergando não apenas a nutrição, mas toda a sua vida, né? Se eu fosse buscar o que agrada outras pessoas, dentro até da minha profissão, eu provavelmente não estaria fazendo o que eu faço hoje, que é realmente plantar sementinhas para os próximos anos de uma nova geração da nutrição e da nutrologia. Estaria talvez dentro de uma clínica maravilhosa, buscando ali atender só celebridades e crescendo essa rede de contatos. Hoje, o que me faz mais feliz é estar ali junto com meus aluninhos e vendo cada vez mais eles crescendo profissionalmente e tentando chacoalhá-los para essa visão de tirar essa visão de crescer profissionalmente por meio de contatos profissionais, e sim por meio de você ter o sucesso daquilo que você busca. Isso que é o mais importante. Está aqui meu amigo Everton, que trabalha muito nesse sentido, né, de trabalhar a mentalidade das pessoas. Eu vejo isso nos meus alunos, eu via muito no consultório, a dificuldade das pessoas com relação aos seus objetivos não está na falta de conhecimento muitas vezes, mas sim na mentalidade e como que está enxergando o seu meio profissional e até mesmo o meio em que vive, falando de estética. Você está buscando agradar quem? As pessoas ou você com relação à alimentação, os esforços que você está fazendo com relação ao exercício físico. Então, isso vale para tudo na vida. Eu não gosto apenas de ficar falando aqui para vocês de nutrição, de cálculo de cardápio, porque isso é uma parcela de 1% talvez de tudo que nós podemos aqui auxiliar, porque estamos falando de algo que está presente no nosso dia várias vezes. A não ser que você viva de luz, você se alimenta algumas vezes do seu dia. Então isso está conectado com todos os seus objetivos.
Se você vai conhecer uma futura namorada, um futuro namorado, você vai chamar para jantar. A alimentação está em tudo, está em todos os momentos da nossa vida, eles estão presentes, numa viagem, num emagrecimento, numa mudança estética, numa performance cognitiva, tudo envolve a alimentação. Então isso está relacionado a todos os fatores. Até um dever de casa para vocês. Antes de comer, seja 4, 5 vezes no dia, dependendo aí de cada um, faça algum exercício de 10 segundos de espiritualidade. Se você for religioso, independentemente da sua religião, você vai utilizar isso nesse momento. Se você é ateu, agradeça ao universo, mas agradeça alguma coisa antes de se alimentar. Isso já vai mudar muito a sua alimentação, já vai fazer você comer menos, mastigar melhor, vai te trabalhar mais o seu bem-estar. Faça um exercício de respiração de 5, 10 segundos antes das refeições. Pare tudo, desconecte-se, concentre no alimento. Isso vai fazer você viver melhor. Se você fizer isso antes do almoço, você vai já sair mais tranquilo desse almoço. Se alguém te fechar no trânsito, você vai simplesmente, opa, tchau, virou. Você não vai descontar sua raiva no trânsito, né? Você não vai descontar sua raiva nos problemas que forem acontecendo. Os problemas vêm vindo e você está ali pleno, tranquilo. Claro, isso é algo que não é 100% das vezes que a gente consegue, mas se a gente conseguir pelo menos a maior parte do tempo, a gente realmente se preocupa com aquilo que importa e não fica gastando energia com bobagem. Não é, Carmen? Minha querida, que eu tanto gosto. Pessoal, então é isso. Amanhã a gente bate mais um papinho e mandem sempre sugestões de temas, sugestões de dúvidas que eu vou trazendo aqui para vocês. A dificuldade, eu não diria que é uma dificuldade, para aqueles talvez mais ansiosos seja, mas nós vamos trabalhar muito isso, é que a resposta sempre será depende, né? Depende do contexto. Everton, eu vou palestrar em Porto Alegre em agosto, no Seminário Internacional de Nutrição Esportiva, estarei aí em agosto, aí vamos jantar, meu amigo. Pessoal, tá isso, ótimo dia para todos vocês.